Olá, no vídeo de hoje eu quero falar sobre as confusões que fazem com a palavra de Deus com relação à lei e graça. Na tentativa de anular o dízimo, que 90% ou até mais dos vídeos e comentário que você vê na internet sobre lei e graça é para tentar negar o dízimo. O homem é mesmo amante do dinheiro. O povo judeu não entenderam o Velho Testamento, a Torá, por isso não conseguem entender o Novo. O mesmo tem acontecido com a igreja. A igreja não tem entendido o Novo Testamento, por isso não conseguem entender o Velho. Eu coloquei uma postagem num grupo do Facebook, um grupo cristão. Os crentes de hoje dizem que estamos na graça, como se os de antigamente não estivessem. Foram os mais diversos comentários. Tem pessoas que acreditam que Moisés foi salvo pela lei, tem pessoas que acreditam que Noé foi salvo pelos seus atos de justiça, Jó pelos seus próprios atos de justiça. Não entendem a lei e não entendem a graça. Irmãos, a graça ela é eterna. A graça ela não é só agora para o povo gentil, não. A graça ela atua desde a eternidade. Quando Deus fez o mundo, Ele já fez tudo na eternidade e as coisas só estão agora se concretizando. Quando nós vemos na palavra de Deus, ela diz assim, olha, que Deus colocou debaixo dos pés de Jesus todas as coisas. E depois ela diz, e quando tudo lhe estiverem sujeito, quer dizer, Deus já sujeitou debaixo dos pés dele todas as coisas, mas vai chegar o momento dela concretizar. Mesma coisa a graça de Deus, ela atua na eternidade, só que chegou o momento dela ser revelada. Não é que ela passou a existir de Jesus para cá. Tem crente que pensa que a graça só existe de Jesus para cá. Não, a graça existe desde que o mundo é mundo. Abel foi salvo pela graça, Noé salvo pela graça, Jó salvo pela graça, Abraão salvo pela graça, Moisés salvo pela graça, Paulo salvo pela graça e nós salvos pela graça. Pela graça sois salvos. A diferença é que Deus escolheu um povo físico para nesse povo mostrar a sua graça, mostrar o que ele ia fazer espiritualmente. Tem crente que pensa que Deus tem dois povos, a igreja e Israel. Não, meu irmão, não, Deus não tem dois povos, Deus só tem um povo, um único corpo. E esse corpo é a sua igreja, é o Israel espiritual. Agora, Israel é que são dois povos, um povo físico e um povo espiritual. O compromisso de Deus é com Israel espiritual. Isso é explicado no Novo Testamento, quando a Bíblia diz que as promessas de Deus foi feito a Abraão e ao seu descendente, e não aos descendentes como falando de muitos, mas ao descendente como de um só, que é Cristo. Se você quiser ler o meu livro e a Bíblia o que diz, a grande tribulação, entre em diversunto.com.br. Lá eu explico sobre isso, que Israel é que são dois povos e que Deus tem compromisso com o Israel espiritual. Deus, ali em João 8,44, Deus fala para os judeus, vós tende por pai o diabo, vocês não são filhos de Abraão, não, porque os filhos de Abraão são os filhos da promessa, não é os filhos da carne. É a esse que Deus se refere, aos filhos da promessa, o Israel espiritual. Então essa graça que Deus manifestou para o Israel espiritual. E ela atua no mundo desde que o mundo é mundo. Essa graça tem atuado. Só que na antiga aliança, que Deus fez, aliança ali com o povo judeu, na antiga aliança a graça está velada, a graça está implícita, mas ela existe. Tanto que quando Abraão vai sacrificar o seu filho, Abraão ele poderia subir o monte com Isaque, e lá em cima pegar a lenha. Mas vamos supor que ele pensasse, lá não vai ter lenha, ele poderia colocar a lenha no lombo do jumento e subir com o jumento levando a lenha. Ou ele também poderia, no caso não querendo levar o jumento para o lugar do sacrifício, então poderia ele ajudar Isaque, a levar a lenha até lá em cima. Mas a Bíblia diz, e a Bíblia fez questão de dizer isso,
que Abraão colocou a lenha sobre os ombros de Isaac. O próprio Isaac levou a lenha. Por quê? Porque isso estava mostrando lá em João 19 que Jesus levaria a sua cruz nos seus ombros. Porque Isaac era uma tipificação de Cristo. Então é isso que Deus fazia através do Antigo Testamento, através do Antigo Pacto. Ele mostrava a sua graça implícita nos simbolismos, que depois de Cristo para cá, essa graça está explícita, não precisa mais esse simbolismo. Mas guarda isso no seu coração, meu irmão. Todos os salvos são salvos pela graça, desde Abel até o último a ser salvo. Pela graça sois salvos. Não existe ninguém salvo pela lei, não existe ninguém salvo pelas suas obras. Agora, por que então o povo judeu guardava a lei se eles são salvos pela graça? Primeiro, guardava a lei porque tem leis que são morais. Essa lei nós também precisamos guardar. E tem lei que são de manutenção. Também essa nós precisamos guardar. Agora, existem as leis que eram cerimoniais, que eram leis que apontavam para a manifestação da graça. Então essa já não precisa mais, porque essa se cumpriu. Se você ler a Bíblia, Jesus está dizendo em Mateus que enquanto existir céus e terra, não passa nenhum tio da lei. Então, quer dizer, a lei permanece enquanto existir céus e terra. Aí Jesus diz, até que tudo se cumpra. Então, tem coisas que foram cumprindo. E já no Novo Testamento, foi deixado claro. Paulo, mesmo que fala muito, né, sobre a graça, ele mostra muitas coisas que as pessoas que não era mais para se fazer. Ele fala claramente, porque a Bíblia ela é clara, irmãos, ela fala claramente. Então Paulo diz ali que ele já não ia mais se ater às festas, às luas novas, ao sábado. Paulo fala sobre a circuncisão, que não precisava mais. Então são coisas que não precisavam fazer porque já cumpriu em Jesus Cristo. Tem irmãos que eles dizem assim, olha, nós estamos na graça, não precisamos mais de sacerdote, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Meu irmão, é na graça que se precisa do sacerdote. Não existe graça sem o sacerdote. Nós precisamos de sacerdote, assim como o povo judeu precisava de sacerdote. Mas qual sacerdote? O sacerdote eterno que é Cristo. Você não entra na presença de Deus sem um sacerdote. Assim como o povo de Deus, o povo judeu também não entrava na presença de Deus sem um sacerdote. Mas aquele sacerdote que estava fazendo lá o ritual, não, era através de Cristo que eles entravam na presença de Deus, assim como nós, pela fé. Agora, aqueles sacerdotes dos rituais era só para mostrar uma graça que estava implícita ali, para mostrar que um dia ela seria explícita para todo mundo. Não entendemos a palavra de Deus, aí se faz confusão. Tem um rapaz que tem um vídeo na internet e o título do vídeo dele é Tirando a Lei e Estabelecendo a Graça, dízimo nunca mais. Meu irmão, nunca você vai achar na Bíblia que foi tirado a lei para estabelecer a graça. A graça está estabelecida desde que o mundo é mundo, entenda isso. Sempre Deus salvou através da graça. Pela graça sois salvos. Ele usa um texto de Hebreus 10, 9, onde no final do texto diz assim, Jesus diz, eu vim para fazer a tua vontade, e aqui e ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Aí ele induz as pessoas a acreditar que aquele primeiro que está sendo cancelado é a lei e o segundo que está sendo estabelecido é a graça. Não, meu irmão, o que Jesus está falando ali é que ele está cancelando o primeiro sacrifício. O texto tudo fala sobre o sacrifício. E Jesus veio cancelar o primeiro sacrifício que era feito no templo para estabelecer o segundo sacrifício, que é o sacrifício eterno de Jesus. Não tem nada a ver ali que cancela a lei para estabelecer a graça. Lei e graça sempre caminharam junto. E é por isso que Jesus diz assim, enquanto existir céus e terra, permanece a lei. Agora, a lei, muitas coisas dela não é que foram anuladas, mas elas já se cumpriram. Por isso que Jesus disse, até que tudo se cumpra. Agora nós somos salvos por quê? Pela graça. Então,
não somos salvos pela lei. Podemos cumprir a lei, fazer o que fizermos da lei, não vamos ser salvos. Por quê? Porque nós sempre vamos tropeçar em alguma coisa da lei. Se nós conseguíssemos cumprir a lei todinha, seríamos salvos pela lei, mas não conseguimos. Então não podemos ser salvos pela lei. Mas também, por que Deus já não permitiu para nós sermos salvos pela lei? Se nós cumpríssemos a lei todinha, nós seríamos salvos pela lei, mas aí teríamos que nos gloriar, porque Deus não estava Ele nos salvando por graça, mas estava pagando, nos recompensando pelo aquilo que nós fizemos. E para Deus extinguir o pecado, não pode haver orgulho, não pode haver vaidade, não pode o homem sentir que nada é dele. Então é Deus que fez tudo pela salvação. Mas isso é para a salvação, meu irmão. Não faça da Bíblia uma confusão, senão a sua Bíblia vira uma confusão. Quando você ler alguma coisa sobre salvação, você não precisa fazer sacrifício, você não precisa guardar nada, você não precisa fazer nada para ser salvo. Tudo que você fizer, você vai fazer porque você é um salvo. Quando nós obedecemos, então nós obedecemos porque somos salvos. Não obedecemos para ser salvo. Se você ler lá o Mateus 5, o versículo 16, Jesus está falando, vocês são o sal da terra. Quer dizer, nós vamos... E aí ele entra falando da lei. Então ele está dizendo que através da nossa obediência, nós estamos dando exemplo, estamos temperando a terra, estamos mostrando para as pessoas como que se faz. Então não obedecemos a lei para ser salvo, obedecemos porque somos salvos. Agora, voltando a falar do dízimo, o que as pessoas dizem? O dízimo é lei. O dízimo é dado aos levitas. Este rapaz do vídeo, qual eu citei, que há na internet aí, tirando a lei, estabelecendo a graça, ele fala que o dízimo era dado para os levitas. Mas quando nós vamos ler ali Hebreus 7, Hebreus está falando que o dízimo de Abraão foi entregue a Jesus, aquele que vive. Então Abraão entregou o dízimo a Jesus, então Jesus recebeu o dízimo. E na pessoa de Abraão, até os levitas entregaram dízimo. Então o negócio é o seguinte, dízimo é bíblico e não é somente da lei, tá? Deus estabeleceu ali algumas regras na lei, mas quando Deus estabeleceu essas regras, que ele disse para levar o dízimo, era para manutenção do templo, manutenção da tribo de Levi, tá? E então Deus mandou ali dar o dízimo. E Deus estabeleceu uma quantidade, os 10%. Por quê? Porque Deus viu que 10% seria o suficiente. Quando entramos na era dos gentios, tá? Não é entramos na graça, a graça já vem eternamente. Mas quando nós entramos na era dos gentios, que quando Deus estabeleceu ali o primeiro pacto, ele estabeleceu a primeira aliança ali com o povo judeu, depois Deus estabelece a segunda aliança, que é com o povo gentil. Então quando a gente entra nessa parte da aliança com o povo gentil, nós vemos que o povo ali, eles vão além do dízimo, eles começam a vender tudo que tem e entregar ali nos pés dos apóstolos. Então, mas ali eles entregavam tudo e tinham tudo em comum. Hoje, no nosso estilo de vida, ficaria meio difícil nós voltarmos a trabalhar desta forma. A igreja cresceu muito, então cada um entrega aí o seu dízimo, 10% é o suficiente para manter a obra do Senhor aqui na terra, tá? Porque Deus estabeleceu a sua obra aqui através da igreja e com 10% nós conseguimos manter. Ah, eu não quero dar o dízimo, quero dar 20%, 30%, você que sabe, mas pelo menos os 10% já é o suficiente. Ah, mas eu não quero entregar nem os 10%. Você que sabe, agora é feito, agora não, sempre. Sempre foi feito pelo amor, tá? Que Deus quer que nós amamos a sua obra e entendemos a vontade de Deus. Ah, mas essas pessoas estão ensinando aí que não precisa dar o dízimo. Pergunta para eles quantos missionários eles estão mantendo.
Se não fosse os dízimos do passado, nós não teríamos ouvido hoje a palavra de Deus. E pode saber que muitas pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus na África, ou até mesmo no Brasil, aí, em alguns lugares, aí é por causa do seu dízimo, tá, irmão? Continue entregando seu dízimo. Se quiser entregar mais, você que sabe. Ah, mas e se eu não entregar? Eu não vou ser salvo? Irmãos, nós não somos salvos pelo que fazemos, tá? O que nós fazemos porque somos salvos. Não fazemos para ser salvos, porque jamais conseguiríamos. Nossa salvação é pela graça, nossa e de todos que foram salvos. Volto a dizer, pela graça sois salvos. Agora, nós temos que continuar obedecendo a lei? Sim. O que a lei diz? Não adulterarás. Vamos adulterar? De forma nenhuma. O que a lei diz? Não matarás. Vamos matar? De forma nenhuma. Então nós continuamos obedecendo a lei. As que já cumpriram, como diz em Mateus, até que tudo se cumpra, essas nós não vamos guardar mais. Já cumpriu, tá? Não vamos sacrificar, não vamos circuncidar. Isso nós não vamos fazer, tá? Que eram rituais para mostrar que um dia Deus ia revelar ao mundo todo a sua graça. O que estava implícito no povo judeu, Deus ia revelar para todo mundo. Então essas coisas, esses rituais não vamos fazer. Mas o restante, se é para obediência para moral, se é para obediência para manutenção da obra de Deus, vamos continuar cumprindo e obedecendo. E a Bíblia diz, Mateus 5,18, será grande no reino dos céus os que guardar, e será pequeno no reino dos céus os que desobedecerem e ensinar os outros a desobedecer. Lá você pode se arrepender, tá? Bom, não sei se lá vai ter arrependimento, né? Mas lá será menor. É o que a Bíblia diz, que aqueles que não obedecem, não guardam e ensinam os outros a não guardar, será menor. Creia na Bíblia, meus irmãos. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Não faça a Bíblia dizer o que você quer que ela diga, tá? Pode ler e reler. Você não vai achar nenhum texto que diga que Deus cancelou a lei. Ah, mas ali em Atos 20 e 21 está falando ali sobre anular Moisés. Não, está dizendo ali que o povo falava que Paulo estava anulando Moisés. Paulo até faz uns rituais ali para mostrar que ele não estava anulando. Paulo não estava anulando Moisés. Paulo só estava ensinando ali que não precisava mais circuncidar. Então tem várias coisas da lei que Paulo disse que não precisava mais fazer. Aí os judeus diziam, Paulo está anulando Moisés, está anulando a lei. Então Paulo não estava anulando a lei e nem estava anulando Moisés. Era o povo que estava dizendo. Tiago está dizendo ali para Paulo, eles estão dizendo isso de você. Não é que Paulo estava fazendo isso. Paulo só estava dizendo os que não precisavam cumprir mais, porque eram rituais que já haviam se cumprido em Cristo. Então pode procurar. Você não acha na Bíblia um lugar que vai anular a lei, tá? A lei e a graça caminham junto. Assim como caminhou com Moisés, com todo o povo de Deus do Velho Testamento, a lei e a graça caminham junto também conosco. Só que conosco tem esse porém. Algumas coisas já cumpriram em Cristo Jesus e isso não precisa mais. Então é isso. Se você gostou do vídeo, compartilhe, tá? Para que outras pessoas possam assistir. E clique no inscrever, aí, se inscreva no nosso canal para que o canal possa crescer. E também dá um like aí, curta aí clica aí no joinha, né, curtindo aí o nosso vídeo. E coloca esse vídeo para andar, irmãos. Vamos compartilhar aí para que outras pessoas possam assistir. Vou fazer outros vídeos, tá, mostrando que graça e lei caminham juntos.